Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cego à Nascença. Na noite em que o Titanic atingiu o iceberg, havia dois garotos a bordo, que se chamavam Edmund e Michael. Para seu pai poder embarcar os dois meninos no navio, ele mudou seus nomes de Michael e Edmund para Loló e Momó. Eles foram acompanhados na viagem pelo seu pai, o Sr. Michael Navrátil, que estava sofrendo com a recente separação com a sua esposa, Marcele Careto. Marcele Careto ganhou a custódia dos dois filhos, mas permitiu que eles visitassem seu pai durante um feriado de Páscoa. O Sr. Michael Navrátil, acreditando que a infidelidade da sua esposa a tornava uma guardiã inadequada, decidiu usar aquele fim de semana para mudar com seus filhos para os Estados Unidos. Ele comprou uma passagem de segunda classe no RMS Titanic e embarcou no navio, apresentando-se a outros passageiros, como o viúvo Louis M. Hoffman, um homem que viajava com seus filhos, Loló e Momó. Já no navio, os meninos foram registrados como passageiros da segunda classe e com seus nomes falsos, para evitar assim serem rastreados pela polícia francesa. Na noite em que o navio atingiu o iceberg, o Sr. Michael Navrátil entrou em sua cabine com outro homem não identificado, e juntos eles levaram os dois meninos pequenos até o último bote salva-vida, o desmontável D. Michael Jr., apesar de ter apenas 3 anos na época, lembrou que pouco antes de colocá-lo no barco, seu pai deu a ele uma mensagem final dizendo: "Meu filho, quando a sua mãe vier buscá-lo, como certamente o fará, diga que eu o amava muito e que eu ainda amo. Diga a ela que eu esperava que ela nos seguisse para que todos pudéssemos viver felizes e juntos, na paz e liberdade do novo mundo." E essas foram as últimas palavras de seu pai. Após o resgate, os meninos não falavam inglês e podiam estar com sérios problemas em Nova York. Mas uma simpática mulher de língua francesa, Margaret Reis, que também sobreviveu ao naufrágio, cuidou deles. A publicidade em torno do naufrágio do Titanic foi os que salvou. Suas fotografias apareceram em jornais de todo o mundo. A mãe deles, em casa, na França, sem a menor ideia de onde os seus filhos haviam desaparecido, viu a foto no Jornal da Manhã. E em 16 de maio, mais de um mês após o naufrágio do Titanic, ela se reuniu com seus filhos em Nova York e os 3 voltaram para a França. Mais tarde, Michael Jr. recordaria o esplendor do Titanic e o senso de aventura infantil em que ele sentia em entrar no barco salva-vidas. Somente quando ele cresceu é que ele percebeu o que estava em jogo naquela noite e quantos foram deixados para trás. Os 2 garotos foram apelidados de órfãos do Titanic. O menino Michael Jr. mais tarde lembrou-se e disse: "Como era uma viagem agradável. Lembro-me de observar o comprimento do casco do navio. Parecia esplêndido. Eu e o meu irmão jogávamos no convés dianteiro e ficávamos emocionados por estar lá. Eu e meu irmão tivemos muita sorte. Havia grandes diferenças nas riquezas dos passageiros. Eu percebi que se não estivéssemos na segunda classe, teríamos morrido." Michael viveu para ser o homem mais velho. Ele frequentou a faculdade em 1933 e se casou com uma colega de estudo. Ele se tornou um professor de filosofia e viajou para Wilmington para homenagear o aniversário de 75 anos do naufrágio do Titanic. Esta foi a sua primeira visita aos Estados Unidos depois do naufrágio. Michael viveu em França
e morreu em 30 de janeiro de 2001, aos 92 anos. Já o seu irmão Edmond se tornou um arquiteto e se juntou ao exército francês na Segunda Guerra Mundial, onde se tornou um prisioneiro de guerra. Ele escapou e faleceu em 1953, aos 43 anos. Marcelle Caretto, mãe dos 2 órfãos do Titanic, morreu em 1963. O Sr. Michael Navratil pereceu nas águas geladas e o seu corpo foi recuperado pelo navio de resgate Marcai Bennett. Apesar de toda essa intriga da história dos Navratios, muitas verdades pode-se ter perdido ao longo da história. Obrigado a todos e até o próximo vídeo, se assim o Criador nos permitir. Canal Cego a Nascença.